Não esconda
pensamento
Deus é tão grande, Ele pode mudar tua vida. Deus é tão grande, Ele pode cessar o teu sofrer. Ele conhece você intimamente, sabe o que você pensa e o que vais fazer. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando está sozinho. Ele é a vida, a verdade, é o caminho. Ele é a realidade dos teus lindos sonhos. Ele é o Deus que te livra da imensa solidão. Ele é uma fonte jorrando nesse teu deserto. Ele é o amor que preenche todo o teu coração. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando está sozinho. Ele é a vida, a verdade, é o caminho. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando está sozinho. Ele é a vida, a verdade, é o caminho. Criado por Deus, por isso sou feliz, como a flor do jardim, também responde assim, como os pássaros cantam entoando amor, todo ser que respira Graças a Deus. Mais uma vez estamos aqui, pela bondade e a misericórdia de Deus, para apresentar este programa Momento Devocional com Deus. Um bom dia com Jesus, meus amados e preciosos irmãos.
Que Deus abençoe. Irmão Mateus, tá bom, irmão? Eu preciso que você confere isso aí. Dê uma olhada aí. Mas Deus abençoe meus irmãos, minhas irmãs, que mais uma vez está nos acompanhando, estão assistindo este programa Momento Devocional com Deus. Acredito que muitos já estão de férias, já estão nas estradas, já estão viajando, né? E que Deus possa abençoar, guardar, proteger a viagem de cada irmão, de cada irmã. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Nós estamos às vésperas de uma data, um feriado, né? Feriado de Natal, dias festivos. E todos que forem pegar as estradas devem tomar muito cuidado e ter bastante responsabilidade. Como também vigiar bastante, né? O diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem pode tragar. E temos que vigiar, como nós ouvimos no encontro, né? Não é todos os convites que você recebe que você deve aceitar. Eu vou orar primeiro e vou ver o que Deus fala a respeito disso. Então nós temos que vigiar bastante, muito cuidado com esses convites familiares e essas coisas. Eu creio que nós estamos acima disso, né, meus irmãos? Nós temos que vigiar. Mas como pastor, como atalaia, eu devo lembrar a igreja destas coisas. Eu espero que ninguém pense nada além disso. É simplesmente uma orientação, uma lembrança, né? Tem festividade familiar que não dá para estar junto. É dispensar mesmo, muito obrigado. Vou ficar em casa, vou ficar com a minha família. E vou ficar meditando, vou tirar para mim ler a mensagem, vou tirar para mim estudar a Bíblia, fazer algo assim, né? É muito importante isso. Então que Deus ajude a todos, né? Que Deus abençoe cada um dos irmãos, que Deus abençoe cada uma das irmãs. E como dizia o nosso profeta, né? Um Feliz Natal para todos. Um Feliz Natal para todos. Sabemos que Jesus Cristo não nasceu no dia 25 de dezembro, como eles comemoram. Eles dizem que o dia 25 de dezembro é o nascimento de Jesus. Não é verdade. E até hoje eles fazem os presépios, fazem estas coisas e coloca lá uma criança, né? Essa criança nunca cresce. E o profeta diz na mensagem a deidade de Jesus Cristo. Se eu não me engano, eu preguei essa mensagem no dia 25 de dezembro do ano passado. Se eu não me engano, eu li essa mensagem na íntegra, né? Se não me falha a memória. O profeta disse assim, a deidade está em nós. Jesus, o Espírito Santo está em nós. Tudo que foi derramado em Cristo Jesus, agora foi derramado na igreja. Amém? Então Deus abençoe a todos, Deus ajude a todos. Hoje nós teremos culto normalmente aqui no tabernáculo, tá bom? Hoje o nosso culto será normal. E conforme
eu tinha dito na quarta-feira, mas na quinta-feira eu já comuniquei a todos, mas eu quero relembrar, domingo nós não teremos as portas da igreja abertas aqui no tabernáculo, em Várzea Grande. Domingo, dia 25, o nosso culto será transmitido ao vivo, mas somente pela internet. Será ao vivo, não percam a escola dominical, não percam o culto à noite, vai ser uma bênção, creio eu, já estou contando com as vossas orações, mas domingo agora, dia 25, as portas da igreja aqui do Tabernáculo da Fé, em Várzea Grande, não estará aberto. Nós estaremos de volta na segunda-feira, tá bom? Então hoje nós teremos o culto normal, culto de ensinamento, hoje sexta-feira, e voltaremos então na segunda-feira. Em tempo eu peço que vocês avisem os demais, e a programação de domingo será somente pela internet, programação ao vivo. Creio que seremos abençoados, tá bom? Quero também pedir à igreja, aos irmãos, vamos continuar este exército de Deus, este povo ungido de Deus, vamos continuar orando em favor da irmã Avoína, é a mãe do nosso querido, precioso irmão Ramon. Ela fez uma cirurgia ontem e graças a Deus foi bem, mas pela idade dela, né, e ela precisa das nossas orações, tá bom? Ela fez a cirurgia, foi bem. Então, é por etapa, né? Nós vencemos esta barreira aí, nós vencemos essa daí. Agora vamos continuar orando pela recuperação dela, tá bom? Vamos levantar as mãos e vamos dizer assim: Senhor Deus, continue tendo misericórdia da tua filha, continue abençoando ela, continue, Senhor, dando sabedoria para aquela junta médica, para aqueles enfermeiros, para aquelas enfermeiras, para os médicos ali, continuar cuidando da nossa irmã, Senhor. E que o Senhor também continue dando força para a irmã Nazaré, para toda a família, que Deus possa continuar dando força e sabedoria para eles. Amém? Irmãos, se um dia eu chegar a ficar doente, e eu ir para o hospital, eu quero que este exército ore por mim também. Mas ore para que eu tenha vida, tá? A menos que na minha ida para o hospital, eu digo para alguém, não quero que ore por mim porque eu estou indo, é chegada a minha hora. Mas se eu não falar nada, eu quero que vocês orem mesmo por mim, porque eu quero viver cada minuto, e não viver por viver, eu quero viver fazendo algo para Deus, fazendo algo para o próximo, ajudando a salvar vida, né? Ajudando a salvar, quem salva é Deus, mas ajudando a alertar, né? Salvar, vocês entendem, quando você prega uma mensagem viva, uma mensagem inspirada pelo Espírito Santo, e a pessoa recebe aquilo, você está salvando aquela pessoa. Então, é assim que eu quero, tá bom? Deus abençoe a todos, Deus ajude. Eu creio que a vitória é nossa, a vitória é nossa. Já está decretada, né? Nosso Deus é maravilhoso, tá bom? Então vamos continuar orando, como também orando pela nossa vigília, dia 31 de dezembro, nossa vigília começará às 19h30. No dia 30, eu convoco a todos para estar presente.
Dia 30 é o nosso culto de ação de graça. 4 anos. 4 anos que nós estamos aqui, neste lugar. Nos dias em que nós estamos vivendo, meu irmão. Nos dias em que nós estamos vivendo, 4 anos hoje, é como se fosse 40 anos. Antigamente as coisas eram bem mais simples, né? Eram bem menos agitadas. Ah, que tempo, né? Por isso que Deus dá a graça suprema para a hora suprema. 4 anos hoje, a velocidade que vai, é muita coisa. Só Deus mesmo para continuar nos sustentando. Então eu estou convidando a todos para estar aqui neste culto de ação de graça, dia 30 de dezembro. 4 anos com esta porta aberta aqui em Várzea Grande, nesta igrejinha, que modesta parte tem sido um farol. Tem sido um farol para este estado. Tem sido um farol, uma referência. Tem sido uma referência para todos. Na doutrina, em tudo, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Temos sido uma referência. E falo isso debaixo do sangue, pela graça, pela misericórdia de Deus. E eu creio que o Senhor fará grandes coisas por nós. Eu creio que Deus fará coisas maravilhosas ainda por nós. Ele tem feito esse ano de 2022 e muito mais Ele fará por nós em 2023. Eu sempre tenho dito para a igreja, tenha fé, creia, viva para ver isso, viva para fazer parte disso, faça parte disso. E você também faz parte desta história. Então Deus abençoe, né? Deus ajude. E dia 1º nós estaremos no Recanto, naquela chácara maravilhosa, aqui dentro da cidade. E vai ser um dia maravilhoso. E eu conto com as orações da igreja, eu conto com a presença de todos. Vai ser uma festa bonita. Amém? Vamos orar nesse instante, vamos ler as Escrituras. Vamos pedir a Deus que nos ajude. Senhor Deus, Pai eterno, coisa boa, Pai, é estar em Tuas mãos. A melhor coisa é um homem se entregar, se render, confessar os seus pecados, confessar as suas culpas, confessar a sua fraqueza e pedir a Deus misericórdia. Aquele que pede, recebe, e aquele que busca, encontra, ele acha. Meu Deus, e nesta manhã, Senhor, com o meu coração agradecido por tudo que o Senhor está fazendo, pela cirurgia da irmã Voína, por aquela equipe médica, Senhor, aqueles homens que o Senhor está usando para cuidar da Tua filha, cuidar da nossa irmã, Pai. Eu agradeço ao Senhor, eu agradeço ao Senhor pela igreja, pelos irmãos, agradeço ao Senhor pela vida, agradeço ao Senhor pela revelação, Pai. Agradeço ao Senhor pela vigília que o Senhor nos dará, pelo culto de ação de graça que o Senhor nos concederá. Ó Deus, como também pelo nosso companheirismo ali no dia 1º, na chácara, Senhor. Ó Deus, eu creio, Pai, que todos aqueles que estão desejando vir para cá, eu creio que o Senhor moverá barreiras, o Senhor moverá montanhas, ó Pai, e nada vai impedir a minha irmã, nada vai impedir o meu irmão, Senhor, de estar presente conosco. Isto está escrito, creio eu.
no nome do Senhor Jesus Cristo, todas as armadilhas, as ciladas, as astúcias do diabo, Senhor, elas são reveladas para nós, e nós o repreendemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Esta é a nossa fé na Tua palavra, Senhor. Que o Senhor abençoe este momento agora, enquanto iremos ler a Tua palavra. Que cada irmão e irmã que está me ouvindo nesta hora, Senhor, seja qual for a sua necessidade, sejam abençoados, sejam fortificados, ó Pai. Sejam ajudados, Senhor. Sejam curados. Sejam libertados, ó Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Graças a Deus. Vamos ler a Escritura, Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 66. São João, capítulo 6, versículo 66 a seguir. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andaram com ele. Eu estava pensando, meus irmãos, a igreja que mais perdeu membro é a igreja de Jesus Cristo. É a igreja que mais perde. Não é que perde, não. Não é que perde. É que mais sai. É a igreja de Jesus Cristo. Você observa que nós somos a extensão desta igreja. Você vê que o grupo que estava com Jesus foi diminuindo. É estranho, né? Deveria crescer. O grupo que, quando o irmão Brana começou nas campanhas, e multidões acompanhavam o irmão Brana, também foi diminuindo. O irmão Brana pregou uma mensagem, o dia da vitória, e outras mais. Mas aquela mensagem, se eu não me engano, ele pregou numa casa, tinha 16 pessoas. E na mensagem A Estatura de um Varão Perfeito, o irmão Brana disse que a coisa vai estreitando, né? Vai diminuindo. E é assim que Deus trabalha. Deus está fazendo uma seleção. Por isso que é muito importante, nós temos muito cuidado. Em tudo que nós formos fazer, preste bem atenção. Tudo que nós formos fazer, nós sermos mais cautelosos. Eu acho que aquela frase do saudoso pastor Joaquim, nós devemos refletir nela, né? A gente vai ficando mais experiente, a gente vai chegando mais perto de Deus e vai entendendo melhor as coisas. Por isso que Paulo disse assim, quando era menino, falava como menino. A gente vai amadurecendo. O saudoso pastor Joaquim Gonçalves, ele dizia assim, é melhor ir devagar no caminho correto do que depressa no caminho errado. A gente vai amadurecendo, a gente vai dando amém para cada... Você vai encontrando assim, você vai certificando cada palavra com um amém. Às vezes a gente até pensa, né? Já pensei também. Mas se eu posso ir correndo no caminho correto, eu vou correndo. Mas tinha uma música antiga, dos anos 80, mais ou menos. Uma música sertaneja. Não sei se alguém já ouviu ela. Mas eu acho que é dos anos 80, eu não lembro não. Mas ela disse assim, ando devagar porque já tive pressa. Então é o momento de nós refletirmos bastante o que nós vamos fazer. A altura em que nós estamos. O pastor Jonas Pimentel, ele falou muito
frisou muito isso no encontro. Quem pode ver com mais propriedade a altura em que está um avião é quem está debaixo. Olha para cima e veja, nossa, esse avião está muito alto. Acha que é um avião até pequeno, né? E quem está dentro do avião, irmão, preste atenção. Quem está dentro do avião, muitos até abaixa a janelinha ali, né? A cortina daquela janelinha, baixa ela e vai dormindo, descansando, coloca aqueles negócios nos olhos, outros vão lendo alguma coisa, outros vão assistindo, outros vão ouvindo alguma coisa, né? Veja só, ninguém, dificilmente, quando está subindo, até que olha pela janela, olha assim pelo, né? Mas depois que chega a certa altura, você olha, mas você só vê nuvens brancas, né? Você não tem visão mais da terra, das matas, das florestas. Então veja só, você entra dentro da nave, você fica ali bem tranquilo, bem descansado, ora comendo, ora dormindo, ora conversando com alguém, ora assistindo, né? Ora jogando, né? Quem fica jogando, ora lendo, ou seja, é uma total distração. E não tem noção de fato a altura que está. Às vezes, aqui e acolá, né? O comandante ele fala, alcançamos a altura máxima, né? Estamos aí 11.000 pés de altura. Em vez de conta, alguns falam, não é todos que falam. Então veja só, aí você tem uma noção, mas veja só a altura em que nós estamos. E se nós fazermos um negócio mal feito, uma mudança, um casamento, um emprego, qualquer decisão que nós formos fazer, ao tanto que nós orarmos ainda é pouco. Porque o diabo, ele busca detalhes. O profeta disse assim, aquela mesma serpente que era astuta lá no princípio, ela continua astuta hoje também. Ela é astuta. Ela é, irmãos, se ela usou ela estudou Eva. A serpente, para chegar em Eva e pregar aquele sermão para Eva, ela estudou, ela analisou bem a erva. Ela não foi assim de qualquer maneira, não. É como um time adversário. Quando uma equipe vai jogar com um time adversário, ele assiste o adversário, ele mapeia quem são os melhores jogadores, como que deve ser a marcação. O treinador de goleiro, ele estuda o melhor batedor de pênalti do time adversário. Olha, ele tem um costume de bater pênalti sempre para o lado direito, olha. E N coisas. Um lutador de boxe, ele estuda o adversário. Vocês acham que o diabo não está estudando nós, não? Acho que o diabo não está vigiando nós 24 horas? Só se fôssemos meninos, né? Só se fôssemos moleque. Para pensar assim, o diabo tirou os olhos de mim. O diabo não tira os olhos de nós não, meu irmão. O diabo não tira os olhos de nós, mas também Deus também não tira não. Tá bom? Isso nos conforta, isso nos consola. Se o diabo não tira os olhos de nós, Deus também não tira não. É Deus que não tira mesmo. Agora nós temos que prestar atenção aonde estamos colocando os nossos olhos.
Você fica olhando, assistindo, vendo, andando com qualquer irmão. Alguém às vezes pensa assim, eu posso andar com fulano que eu não apanho o espírito do fulano. O profeta então foi mais humilde, né? Então nós temos que atentar para isso, sabe? Nós temos que cuidar muito disso, a hora que nós estamos vivendo. Então veja, a igreja de Jesus Cristo, ela vai tendo mais qualidade, né? Deus vai trabalhando com ela. Então disse Jesus aos 12, verso 67, quereis vós também retirar-vos? E respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. E respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. Meu Senhor, tenha misericórdia, né? Nós temos que ir lá para os Salmos, é o Salmo 130, é isso? Nós temos que pedir graça a Deus. Deixa eu ver se é o Salmo 130. Creio que é. Veja só. Veja só. Que Deus, no Salmo 139, versículo 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Será que nós podemos pedir prova de fé com Deus nesta manhã? Será que nós podemos pedir, Senhor, sonda, Senhor, prova os meus pensamentos, sonda o meu coração. É a melhor coisa que nós podemos fazer. Pedir a Deus, fazer um check-up com Deus. Muitos vão no médico e faz check-up, né? Faz exames laboratoriais, faz um check-up do corpo, do físico, e um check-up da alma, e um check-up do espírito. Por isso que o salmista Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Nós podemos dizer esta manhã, meus irmãos. Se Judas, é porque questão que estava escrito, né? Mas se Judas tivesse dito para Jesus assim, mestre, ore por mim. Ore por mim, para Deus tirar esse espírito de mim. Eu sinto lá dentro que eu estou programado para te trair. Eu estou programado para te abandonar. Irmãos, como eu disse, a gente tem que prestar muita atenção que pequenas coisas que nós deixamos de fazer, elas se tornarão grandes amanhã. Preste atenção. Às vezes a pessoa não vai no culto, não vai na igreja, não se preocupa, né? Não se preocupa com os cultos de oração, não se preocupa com escola dominical. As pessoas não preocupam com o horário de chegar no culto, não tem pontualidade, chega de qualquer horário. Isso vai, uma hora Deus vai pedir essa fatura.
Eu creio que sim. Eu creio que Deus vai pedir. Nós estamos muitos ainda negligentes. Nós estamos pensando que ir na casa de Deus vai de qualquer maneira. Não, o importante é eu estar lá. Nós ainda não estamos estabilizando prioridade na nossa vida. Ainda não foi vivificado São Mateus 6,33. Ainda não foi. Eu não estou generalizando. Para muitos não foram ainda. Porque lá está escrito, buscai primeiro o reino de Deus. Ainda não estamos fazendo isso. Nós deixamos para tomar banho de última hora. Ficamos conversando. Ou ficamos enrolando no trabalho. Não temos aquela prioridade. Eu estava pensando assim, vindo para cá, para a igreja agora de manhã, pensando assim, Deus vai pedir a fatura disso aí. Ah, mas vai. Eu tenho comigo que Deus vai, sabe? Eu estava meditando, quando eu estava vindo para a igreja agora de manhã. Você já pensou um médico que marca a cirurgia para 8 horas? Ele fala assim, olha, a cirurgia é de risco, é vida ou morte. E tem que ser feito urgente, tem que ser feito às 8 horas. E ele mesmo chega às 8h15 para fazer a cirurgia. E a família fala, doutor, ela acabou de morrer, tem 5 minutos. O senhor falou que era para as 8 horas, doutor. Você já pensou? Será que nós estamos pensando nisso? Nós estamos encarando o céu com mais temor e tremor? Meus irmãos, às vezes eu falo isso assim, a vontade era de pregar sempre uma mensagem de estímulo, né? Mas creio que é o ministério que Deus me deu. Pregar uma mensagem de reflexão. Se nós estamos bem com Deus, não temos que temer. Não temos que estarmos assim agitados, preocupados com o que havemos de comer, com o que havemos de vestir, o nosso futuro, o nosso amanhã. Não. A Bíblia chega a dizer assim, basta cada dia o seu mal. Aí nós falamos outro dia, por que estamos na palavra? Por que estamos em Cristo Jesus? Eu disse outro dia, eu preguei aqui outro dia, não me lembro. Mas nós não estamos por influência. Nós não estamos aqui por influência de A, de B. Nós estamos por revelação. Então é importante nós dizermos a Deus, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, e prova-me, e conhece o meu pensamento, e vê se há em mim algum caminho mau. Às vezes eu estou escondendo uma natureza que eu tenho, eu estou escondendo do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos, eu estou escondendo do pastor, eu estou escondendo da igreja, mas eu estou guardando aquela coisinha lá dentro. Deus está vendo. Nós ainda, os homens ainda, eles se preocupam muito. O pastor Joaquim Gonçalves dizia isso. Quando você vê um homem dando muita desculpa, começa a desconfiar dele. Pessoas que ficam dando desculpa, justificando, justifica para um, justifica para a esposa, justifica para a igreja, justificativa. Desconfia desse homem, desconfia dessa mulher. Pessoas que pegaram o espírito de ficar justificando. Misericórdia. Nós temos que justificar, não. Justificação é falta de obediência. Pessoas que ficam justificando, é porque está querendo encontrar razão. E Deus pediu obediência e não justificativa. Deus não pediu, justifica você aí, por que você chegou atrasado.
justifica porque você faltou no culto, justifica porque você foi naquela reunião, justifica porque você aceitou aquele convite, justifica porque você fez isso, fez aquilo, justifica. Deus pediu isso? Não. Ele pediu obediência. Obediência, não justificativa. Então é tempo de reflexão. Porque a pior coisa, a coisa mais triste, é você. Eu me lembro de um pessoal que uma vez vinha de Goiânia para cá, e era para eles posarem aqui, talvez aqui em Cuiabá, por aqui assim, nessa região aqui. Vinham de Goiânia no encontro, e eles erraram o caminho. O motorista titular estava dormindo e estava o auxiliar dirigindo. E chegou num cruzamento ali em Goiás Velho, o cidadão, pela marinheiro de primeira viagem, acredito, pegou reto. Quando o outro despertou, não, você não, está errado. Conhecido da gente, né? Deus ajude. Só uma referência. E o que eles fizeram? Quando eles voltaram, e a gente aqui, né? Por onde que eles estão? Por onde que eles estão? Creio eu que foi mais ou menos, se eu não estou enganado, talvez umas 10 horas da noite, algo assim. Eles chegaram em Barra do Garças. Se eu não me engano, eles pernoitaram lá. E era para estar aqui bem mais cedo. Mas erraram. Cochilou, errou o caminho, distraído, né? Irmãos, eu acredito que a pior coisa é isso. Graças a Deus eu não passei por isso não, e que Deus me livre desses ocorridos, né? No natural e principalmente no espiritual. No natural ainda você dá uma volta atrás e etc. e tá, mas agora, e no espiritual? Você pega um caminho, hoje, agora há pouco, depois vocês lê Atos capítulo 26. Eu estava lendo, ontem Deus me deu essa escritura, mas hoje eu li todo o capítulo 26 novamente de Atos. Você vai ver, então Saulo de Tarso, ele perseguindo os cristãos, e ele estava, sinceramente, crendo que estava correto. Leia lá, Atos 26. Ele cria que estava correto. E ele teve que cair do cavalo. Eu estava pensando assim, quantas pessoas precisam cair do cavalo? Será que nós não precisamos de cair do cavalo também? Orgulho, jactância, vaidade, arrogância, insubmissão. Será que eu não preciso? Será que nós não precisamos? Irmão, quando os bons deixam de fazer alguma coisa, escreva isso. Quando os bons deixam de fazer o que deve ser feito, aí os ruins fazem. Aí o diabo faz. Nós vamos falar alguma coisa sobre isso na escola dominical. Sobre liderança, alguma coisa assim. Peço que vocês orem por mim e não perca a escola dominical. Não perca. Não perca a escola. Vocês, como eu já disse, né, o tabernáculo aqui em Várzea Grande não estará com as portas abertas no domingo apenas. Nem na escola e nem à noite. Estará só pela internet ao vivo. Então veja assim, quando os bons deixam de fazer o que deve ser feito, aí os maus vai lá e faz. Pessoas de mentes perversas. E às vezes Deus tem escolhido você
Deus tem escolhido a nós? Às vezes não, creio que Deus tem escolhido. Mas às vezes nós negligenciamos, damos desculpa, damos justificativa. Porque essa carne só quer ficar deitada, essa carne é cansaço, é enfado, é fadiga. E quando então se apanha o espírito do pessimismo? Eu não posso, não é para mim. Se Deus quiser, Ele vai e faz. Faz, mas Ele faz através de você. Então nós temos que prestar muita atenção nisso. Pedir a Deus graça. Pedir a Deus, Senhor, se eu tiver que cair do cavalo, que eu caia agora. Agora, cair do cavalo, só cai do cavalo quando tem um encontro com Deus. Saulo de Tarso só caiu do cavalo quando ele encontrou com a coluna de fogo. Enquanto ele não encontrou com a coluna de fogo, ele ficou perseguindo os cristãos. Ele perseguiu os cristãos. Ele consentiu com a morte de muitos cristãos. Leia Atos 26. Ele consentiu com a morte de muitos cristãos. E ele estava crendo que estava certo. Quantas pessoas fazem isso hoje? Persegue eleitos. Querem matar. Até achei engraçado em termos, mas achei muito bonito. O saudoso pastor Joaquim ontem, naquele momento, lembranças inesquecíveis, ontem o irmão Mateus colocou aí para nós assistirmos uma reprise da escola dominical do dia 21/7 de 2019. E eu estava lá, aliás, havia uma pequena caravana aqui do Mato Grosso, aqui da igreja de Várzea Grande e região, a Caravana da Fé. Caravana da Fé. Nós estivemos lá no recanto, nós estávamos lá. E então o saudoso pastor Joaquim, ele estava dizendo assim, sobre essa questão de perseguir, ele contou a história do escorpião, né? Que a natureza do escorpião é essa. A natureza. Aí ele disse assim, quando for falar de mim, fala meu nome. Não fica jogando indireta, não. Fala meu nome. É isso mesmo. Sabe? A pessoa quando não é revelada, ele, veja só, Saulo defendia Deus. Ele defendia Deus, mas perseguia os cristãos. Perseguia os verdadeiros filhos de Deus. Mas ele era um bom fariseu. Leia Atos 26, igreja. E depois vamos refletir. Nós estamos sendo também fariseus? Eu creio que não, né? Porque ser fariseu é satânico, é diabólico. Misericórdia. Misericórdia. Mas nós temos que analisar. Nós estamos na véspera de um final de ano. Quantas vidas nós tentamos resgatar? Quantas vidas nós estamos indo atrás? Ô irmão, volta para a igreja. Ô meu amigo, meu tio e família, volta para a igreja. Irmãos, estamos convencidos mesmo ou não? Ontem à noite ouvimos o pastor Daniel Rubens pregando. Convencidos, então preocupados. Aquela mensagem. Estamos convencidos mesmo. Nós já pregamos ela aqui em tempos atrás. O Mombrana disse naquela mensagem assim, que quando Pedro estava convencido, ele saiu. Ele foi atrás. Mas será que nós estamos convencidos? Será que realmente estamos convencidos que o arrebatamento está aí, vai acontecer? E o povo vai continuar comprando, vendendo, negociando. Vai ser uma vinda secreta. Às vezes nós estamos esperando, pastor, mas não tem que acontecer uma grande coisa, já aconteceu.
A grande coisa que aconteceu foi a maior evidência que estamos às vésperas do arrebatamento é que a mensagem chegou. Leia Zacarias capítulo 14, versículo 7. No tempo da tarde haverá luz. Não é na manhã, não. No tempo da tarde, Deus teria que enviar um mensageiro, um profeta, para nos tirar desse enredo, para nos tirar dessa confusão, para nos tirar dessa Babel. E qual é o valor que nós realmente estamos dando na mensagem? Qual é o valor que eu estou dando na mensagem? Estou convencido mesmo? Eu vou terminar com esta mensagem, 3 classes de crente, semana que vem, Deus permitindo, até o dia 29, por aí eu vou terminar. Eu senti assim, eu vou ler só mais um pouco, porque para mim, no meu modo de pensar, eu estava pensando isso ontem, para mim não interessa saber do incrédulo, do manufaturado. Eu quero saber qual é as qualidades do genuíno. Eu sabendo qual é as qualidades do genuíno, aí eu sei o que eu tenho que fazer, o que eu preciso melhorar. O do incrédulo manufaturado, isso aí sempre vai ter. Sabe, eu tenho que ver o positivo. Então eu creio que nós já falamos, já pregamos, já estudamos, já pregamos isso em escola dominical, já estudamos isso com a mocidade, já lemos esta mensagem. Então, qual é as 3 classes de crente? É o manufaturado, o incrédulo e o genuíno. Qual dessas 3 eu estou? O incrédulo precisa de referência para saber como é que é o incrédulo. O manufaturado, individualmente, cada um sabe. Cada um sabe se está manufaturando uma vida ou não. Individualmente, cada um sabe. Pastor, não precisa falar? Não, não precisa. Mas às vezes nós achamos, às vezes nós pensamos assim, eu estou manufaturando uma vida, estou enganando minha esposa, estou enganando meu colega, estou enganando o pastor, estou enganando a igreja. Ah, meu companheiro, vamos preocupar com Deus. Vai chegar uma hora que nós temos que prestar conta. E está aí, ó. Nós estamos à porta de ter que prestar essa conta. Por isso que eu digo assim, o tempo de nós acertarmos com Deus é agora. Cair do cavalo, Senhor, ó, me perdoa. Confessarmos as nossas culpas. Confessarmos os nossos erros. Mas, irmão, é difícil o pecado religioso, né? A santidade religiosa. Meu irmão, para ver isso aí, é só se tiver um encontro com Deus mesmo. Um homem que é um bêbado, uma prostituta, um ladrão, ele tem muito mais chance de entrar, de reconhecer o seu erro, do que um religioso reconhecer que ele está errado. E principalmente quando uma pessoa está com a Bíblia e a mensagem na mão, mas no espírito errado. Aí, meu irmão, está com a mensagem e a Bíblia na mão, e pregam, e vão à igreja, e isso, mas no espírito errado. Mas não consegue ver. Leia Atos 26, leia o versículo 18. Leia Atos 26. Isso mexe com as nossas entranhas. Deus me deu isso ontem à noite, 11 horas da noite talvez, fui orar. Eu não posso falar muita coisa, né? Qual é o propósito? Mas foi isso que Deus me deu, porque fui orar e Deus me deu isso aqui. Atos 26, 18, depois eu fui ler todo o capítulo 26. Irmãos, temos o mesmo Espírito, presta atenção e escreva isso. Nós temos o Espírito de Paulo,
veja só, nós temos o mesmo Espírito que estava em Paulo, ou nós temos o mesmo Espírito que estava em Saulo? Qual desses nós temos? Qual desse você tem? Você tem aquele Espírito que estava no Saulo de Tarso? Aquele era religioso também. Aquele era religioso. Ele brigava, ele matava em nome de Deus. Ou nós temos o Espírito que estava em Paulo, que veio e escreveu 1 Coríntios capítulo 13. Pensamos nisso, meditamos nisso. Isso demonstra que classe de espírito que nós temos. Em que classe estamos? Paulo estava naquela classe, ele não era incrédulo não, ele era manufaturado. Ele era um manufaturado. Mas Deus cruzou o caminho dele. Deus cruzou com ele. Eu vejo, a partir do momento que a mensagem cruzou conosco, que a mensagem entrou diante de nós, é Deus. Agora, o que nós vamos fazer com a mensagem? Nós vamos render-nos à palavra de Deus, nós vamos render o nosso espírito, porque a última coisa que o homem rende é o espírito. Ah não, mas eu estou certo, mas é isso, mas é aquilo, e esse parágrafo diz isso, e interpretação. Por interpretação, muitos já estão no inferno. Por interpretação. Deus não mandou nós interpretar a Bíblia. Ele mandou nós crermos na Bíblia. Crermos na palavra de Deus. Credes em mim, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Então Deus abençoe a todos, vamos refletirmos nisso. Vamos pedir a Deus misericórdia. Vamos acertar nossa vida. Vamos nos humilhar, vamos jejuar, vamos nos consagrar. Como diz o profeta, vamos cavar mais, vamos cavar mais. Eu disse isso quarta-feira à noite, né, o profeta dizendo, vamos cavar mais. Amém, pastor, eu estou decidido a cavar mais. E como é que foi a sua quinta-feira? Ouvimos isso quarta-feira à noite. Ontem de manhã eu repeti. Como é que foi a nossa quinta-feira? Como é que está sendo hoje, dia 23, sexta-feira? Como que nós estamos nos comportando? Estamos cavando para buscar mais de Deus? Ou estamos cavando para buscar podridão de homens, podridão das pessoas? E o que mais fazem isso é os religiosos. Ah, mas eles gostam de cavucar a vida dos outros. E aparentemente são anjos de luzes, né? Olha como é que eles ficam. Olha como é que eles são ungidos, né? Mas gostam de cavucar a vida dos outros. Mas e cavucar? Cavucar para chegar mais perto de Deus. Cavucar a minha própria vida. Cavucar, tirar raiz de amargura. Cavucar, tirar o ódio, tirar a vaidade. Meter um enxadão ali e tirar isso. O machado e tirar isso. Nós vamos refletir nisso. Estamos cavucando para chegar mais perto de Deus? Ou estamos cavucando para buscar carniça? Então hoje nós temos que ser melhor do que ontem. Eu estava dizendo ali, Filipenses capítulo 1, verso 6. Isso não é uma frase filosófica. Isso não é para encher a Bíblia e nós pegarmos isso de uma maneira costumeira. Ah, aquele que em vós começou uma boa obra, há de aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Estamos sendo aperfeiçoados. Sonda-me, ó Deus. E você vai dizer, sonda-me, Senhor, sonda. Quero saber. E nós mesmos temos discernimento para isso. Não é impossível que não temos, né? Tá bom? Deus abençoe a todos. Deus permitindo, segunda-feira estaremos de volta com esse momento devocional com Deus, tá bom? Vamos orar nesse instante. Senhor Deus, Pai eterno, Deus Todo-Poderoso,
Mais uma vez, Senhor, pela tua graça e pela tua misericórdia, o Senhor falou conosco nesta manhã, Senhor. Que o Senhor abençoe meu irmão, abençoe a minha irmã, abençoe a cada um nesse instante que está clamando, Senhor, por uma transformação. Está clamando por uma mudança, Senhor. Está clamando por um aperfeiçoamento. Que o Senhor possa ajudar. Que o Senhor possa abençoar, Senhor. O Senhor ajude a cada um, Pai. Os enfermos nesse instante, Senhor, possam receber, ó Deus, a cura, a libertação, a saúde nesse instante. Os oprimidos sejam libertos, ó Pai. Senhor, com a autoridade dada pelo Senhor, Pai. Todo mal é repreendido nesta hora. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe, meu querido. Um abraço, um beijo no coração. E até nos encontrarmos mais uma vez. Orem por mim. E eu estarei orando por vocês. Deus os abençoe. Abençoe, vire e saúde a audiência. Esta menina com tremenda fé, ser curada. Deus te abençoe, querido. Volte para o seu lar. Crê que sou seu profeta, seu servo. Crê que Deus está perto e seu espírito, e que isto que está sendo feito é do Senhor Jesus, não eu. Eu sou um homem. Se Deus me deixa saber o que está errado contigo, como uma vindicação de que sou o profeta dele aqui de pé, revelando a verdade, como ele falou à mulher, vai e busque teu marido. Ela disse, eu não tenho. Ele disse, você teve 5. Ela disse, eu vejo que você é um profeta. Veja, eu percebo que você é um profeta. Aquele mesmo Espírito que estava no Filho de Deus, ele prometeu enviá-lo de volta, na forma de Espírito Santo, que estará junto conosco e habitará conosco até o fim do mundo. Crês nisto? Ele pode saber teu problema agora, não pode? Você sofre do coração, isto é certo? Cada pessoa que sofre do coração, fique de pé. Vocês podem ser curados agora mesmo, não importa o que seja. Senhor Deus, tu conheces a nossa força e como somos débeis, tão fracos. Mas, Senhor, nós sabemos quão forte tu és. E problemas do coração é algo que nossos médicos não podem fazer nada. Mas, Senhor, quem fez o coração foi o Senhor. E agora eu repreendo este poder dos demônios que está segurando este povo. Deixe-o sair de cada um no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, irmã. Eu só quero dizer para você, você se sente diferente do que se sentia faz um longo tempo, não é? Agora, para o povo saber, tinha um espírito negro. Você tinha um sofrimento ruim que a prostrava e agora não tem mais. Você está curada, você está boa. Tenha fé em Deus, por favor. Todos de acordo, tenham fé. Como vai, Senhor? Somos estranhos um para o outro, mas o Senhor Jesus Cristo conhece nós dois, não é certo? Deus fez os céus e a terra, habita em Jesus Cristo. Prometeu voltar em nós outra vez, e o que ele fez, nós também o faríamos. Tu crês que sou seu profeta? A razão pela qual eu falo isso é porque o anjo me falou para fazer o povo acreditar. E se eles não acreditam em mim, então você saberá os próprios segredos de seus corações e eles terão que crer nisto. Mas vocês, além da razão, realmente creem em mim. Você é um pregador do Evangelho também e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente. Você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé. Avivamento pentecostal. Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Eu peço que todos os poderes dos demônios nesse recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo. Ponham-se de pé, vocês aleijados nas cadeiras de rodas.
Amém, graças a Deus. Muito bom dia, meus amados e preciosos irmãos. Uma alegria, um prazer estarmos aqui mais uma vez, nesta manhã, reunidos em mais um momento devocional com Deus, onde estamos mais uma vez com essa série 3 Classes de Crente. Já estamos indo hoje ao capítulo 21 e vamos prosseguindo adiante a cada dia mais, sempre buscando um aperfeiçoamento, né? Lembrando as nossas programações que teremos ainda hoje às 11h30, vamos ter aquele louvor abençoado que estamos tendo durante a nossa semana, né? Começamos lá na segunda-feira com os louvores e hoje teremos mais um hino abençoado também. Deixa eu ver aqui para vocês aqui qual que vai ser o nosso hino de hoje, que estaremos ouvindo, participando, né, assistindo aqui. Hoje vai ser o hino com a irmã Fernanda, o hino Confio em Deus. A irmã Fernanda cantar também lá em Goiânia, né? Então vamos todos acompanhar, vamos todos deixar o like na programação. Se você ainda não deixou o like nessa programação, você tem a possibilidade de estar adicionando, deixando aquele joinha. Se não se inscreveu também, você possa se inscrever, ativar aí o sininho de notificação, e vai aparecer logo em seguida, e assim você nunca perderá, né? O YouTube sempre vai recomendar, vai te ajudar a recomendar aí, a notificar quando tiver algum vídeo novo, algum vídeo, alguma programação ao vivo aqui no nosso canal, conforme nós sempre temos, né, nas nossas programações. Hoje vamos ter um abençoado culto de ensinamento nessa noite, então contamos com a presença de todos aqui no santuário, todos estejam participando, todos estejam presentes também, e todos acompanhando. Ao meio-dia vamos ter as lembranças inesquecíveis também, essa programação que sempre temos aí no nosso canal, e é de grande aprendizado, né? Ontem tivemos aí a programação lá no Recanto da Fé, que foi no ano de 2000, deixa eu só confirmar aqui, 2019, isso. Foi do ano 2019, uma programação maravilhosa, a escola dominical que tivemos lá. E hoje vamos ter mais uma programação também, e eu creio que todos serão abençoados, né? Então, nos ajude compartilhando. Uma forma de você evangelizar e nos ajudar é compartilhando, divulgando essas programações para os demais irmãos, tá bom? Não esquecendo a nossa vigília, que falta aí praticamente uma semana. Na próxima sexta-feira da semana que vem, vamos ter o nosso culto de ação de graça. E no dia 31, no sábado, então, aí do dia... vamos lá, isso. No culto de ação de graça, vai ser sexta-feira, na semana que vem, às 19h30, o horário normal, que é a programação normal, né, que temos aqui. Então, todos estão já convidados a estar presentes, e aí você já aproveita, venha para o culto de ação de graça, e estaremos completando 4 anos de ministério aqui em Várzea Grande, né, aqui com a igreja, aqui o templo aberto, né. Então, contamos com a presença de todos, a oração de todos, e você já aproveita também para ficar aí para o dia 31, né? Você já aproveita para ficar no dia 31, que é a nossa noite de vigília, onde teremos aqueles momentos maravilhosos aqui, reunidos, né, com louvores, pregações, orações, e muitas bênçãos que Deus derramará sobre cada um de nós. E aí você já venha também para a nossa confraternização no dia 1º, após a vigília, né? Você vai ir para o seu local de repouso, e aí no outro dia você já acorda aí animado também para a nossa confraternização, que teremos também no dia 1º, reunidos naquele momento de lazer com os irmãos também, com as crianças, os jovens, e todos venham preparados, venham para se alegrar juntamente conosco. Venha para ser abençoado. Se você vir para ser abençoado, eu creio que você vai ser abençoado e vai voltar abençoado.
tá bom? Alguns irmãos notificaram a audiência nesta manhã, eu estarei lendo o nome deles aqui nesse momento. Começando aqui hoje com o irmão Antônio e a irmã Lúcia. Deus abençoe. Também a irmã Alane Coutinho, a irmã Cleonice Ferreira da Cruz, a irmã Leide Matos, o irmão Deolindo Camargo, a irmã Irene, irmão João Novaes, irmão Ramon Afonso, irmão Abel Basílio também, irmã Railda Beti, aqui a irmã Bela, a irmã Raquel e a irmã Jussi, e o nosso amado irmão Júlio César também, todos lá em Frutal, Deus abençoe. Irmã Lucinete, família, aqui também a irmã Débora Freitas, irmã Yolanda Loyola, irmã Anitta e a irmã Ana Letícia, irmã Patrícia Oliveira, irmã Marta Damas, irmã Sumaia, irmã Selene, irmã Isabel Ferreira, também está na conexão conosco nessa manhã, e a irmã Célia da Silva Novaes, também participando, Deus abençoe. Deixa eu ver se tem irmã Isabel Marques aqui, também mandou uma mensagem aqui, né? E muitos outros que acompanharam, eu creio que não notificaram aí a audiência, e outros que estarão vendo essa programação em outro horário, né, após o término dela também, porque ficará aqui disponível no nosso canal. Então é isso aí, meus queridos, Deus continue abençoando a todos, vamos ficar com o nosso hino de saída, e estaremos reunidos aqui novamente, se Deus nos permitir, na segunda-feira, com mais essa programação, dando sequência nessa série 3 classes de crente. Contamos com a sua presença, a sua oração e também no seu convidado. Convida alguém para participar conosco também dessas programações, desses momentos devocionais, às 9 horas da manhã, de segunda a sexta. Deus abençoe, tenham todos um ótimo final de semana, tenham todos um ótimo dia e nos encontramos à noite, se o Senhor nos permitir. Até breve. Está pesada e tu pensas que não podes prosseguir sua jornada. Erga os olhos para o céu e contempla o meu Jesus. Ele morreu numa cruz, ressurgiu com vida e luz. Ele pode te ajudar. Jesus Cristo está aqui, com a bênção em suas mãos. Se quiseres receber, abra o seu coração e a bênção vai chegar. O céu está se abrindo. Manifestando a vitória vencida. Nunca penses em tristeza, pois no coração do crente sempre há consolação. Se caírem sem fraqueza, você pode ter certeza que o Senhor é poderoso, Ele é vitorioso, Ele pode te ajudar.
teu ser manifestando a vitória vencida. Jesus Cristo está aqui, com as bênçãos em suas mãos. Se quiseres receber, abra o seu coração, que a bênção vai chegar. O céu está se abrindo, e o poder já vem caindo. É a glória do Senhor em teu ser manifestado.